Olá a todos, vamos falar hoje sobre modelagem de sistemas sob variáveis de estado. Então, primeiro uma diferenciação típica aqui dos sistemas sob forma de função transferência e espaço-estados. Num sistema sob forma de representação através de função de transferência, vocês vão ter sempre a variável no domínio da frequência, tá? Ou seja, se ele é uma função de transferência, ele vai ter a variável de Laplace explícita na sua equação, tá? É, nesse tipo de modelagem, ou seja, no domínio da frequência, na função de transferência, nós temos somente sistema CISO, esse é um requisito, tá, para essa representação, a menos que seja um diagrama de blocos, onde possibilite mais de uma entrada e mais de uma saída, tá? Mas a função de transferência ela exige que o sistema seja CISO. Além disso, esse tipo de representação só serve para sistemas monovariáveis, ou seja, uma entrada e uma saída, tá? Repetindo aqui. Os sistemas têm que serem lineares e invariantes no tempo, ou seja, eles devem obedecer o princípio da superposição e as constantes, tá? Que fazem parte dessa equação diferencial desse sistema, se for um circuito elétrico, a resistência, a capacitância ou a indutância, ou se for um sistema mecânico, a massa, a mola ou o amortecedor, todos devem ser constantes, tá? Isso seria um sistema invariante no tempo. Por outro lado, na representação do sistema através do espaço de estados, tá? A gente vai estar simplificando EE de espaço de estados. As variáveis todas são colocadas no domínio do tempo, então nós não temos mais o domínio da frequência, tá? O espaço de estados ele pode representar tanto sistemas MIMO, quanto MISO, quanto SIMO ou SISO, tá? Então todos os tipos de sistemas multivariáveis, então, ou não, tá? Podem ser representados por essa forma. E por último aqui então, repetindo mais uma vez, tá? São sistemas monovariáveis ou não, tá? Conforme colocado acima. Sistemas eles podem ser lineares ou não também, tá? E eles podem ser variantes no tempo ou não. Então, basicamente, ele agrega todos os critérios que foram excluídos aqui pela função transferência, tá? Inclusive os modelos que podem ser representados sob função de transferência. Os sistemas sob forma de variáveis de estado, eles serão abordados nas disciplinas de controle sequentes a essa disciplina. Então, por exemplo, sistema de controle avançado, ele vai tratar de modelos sob forma de espaço de estados e assim vai tratar de controladores que sejam aplicados a modelos sob formas de variáveis de estado. Eu costumo fazer uma comparação aqui com a física clássica e a física moderna, tá? Então, esses modos sob função de transferência aqui, ó, não por ser mais restritivo sob forma de representatividade dos modelos, ele deixa de ser importante. Ou seja, a gente utiliza muito ainda esse tipo de representação e projeto de controladores, tá? De sistemas que são mais simples, vamos dizer assim, tá? Que sejam sistemas CISO, que apresentem sistemas invariantes no tempo, lineares e monovariáveis, tá? Então, basicamente esse é o critério, a restrição para esse tipo de sistemas, mas ele é um sistema mais prático, mais vamos dizer assim, mais simples de se projetar também, tá? Sistemas mais complexos que envolvam mais de uma entrada ou mais de uma saída a ser controlada, tá? Podem ser controlados através de técnicas que utilizem a representação do espaço de estados. Aqui nós não vamos ver controles que são aplicados para esses tipos de sistemas. E sim, nós vamos ver apenas como converter um sistema de função de transferência para espaço de estados, tá? Ou vice-versa. Bom, para se obter então um modelo no espaço de estados, então são considerados sistemas físicos descritos por equação diferencial de ordem n, tá? Então a ordem tem a ver com o número de diferenciações com relação à variável de saída. Então, a partir de um sistema de equação diferencial de ordem n, é construído um sistema de n equações diferenciais de primeira ordem. Então, eu destaco aqui para vocês. Eu tenho um sistema de ordem n, eu vou converter então, para obter a representação dos espaços estados, eu vou converter em n equações de primeira ordem. Ou seja, eu troco um sistema
como de ordem superior por n equações de primeira ordem, que são mais fáceis de serem trabalhadas, vamos dizer assim. Utilizando então um conjunto de novas variáveis conhecidas como variáveis de estado. Então, como eu coloquei aqui do lado, eu tenho um sistema representado por uma função de transferência, tá? Um sistema representado por uma função de transferência, GDS 1 sobre S ao quadrado mais BS mais C, tá? O grau ou a ordem desse sistema é dado pelo expoente da variável de Laplace, o maior expoente da variável de Laplace do denominador, nesse caso é 2, tá? Então, o grau ou a ordem, ou o n desse sistema aqui é 2. Se eu tenho n igual a 2, eu vou ter então duas equações diferenciais de primeira ordem. Tá? E aqui estão elas. Então, quando eu fizer a representação desse sistema em espaço de estados, eu vou ter aqui as variáveis de estado contidas em duas equações de primeira ordem, ou seja, x1 ponto é igual a x2, eu tenho a primeira equação diferencial de primeira ordem, eu tenho a derivada da variável x1, e a segunda equação de primeira ordem é x2 ponto igual a menos cx1 menos bx2 mais u. Tá? Então essas duas equações são as equações da representação em espaço de estados da função de transferência GDS. E aqui eu quero deixar claro para vocês que são duas equações de primeira ordem. Na primeira equação eu tenho a derivada de x1 e na segunda equação eu tenho a derivada de x2. Bom, se eu tivesse um sistema com com grau superior, o S na 5, S na 6 aqui no denominador, aconteceria que eu teria 6 equações de primeira ordem. Seria x1 ponto igual a x2, x2 ponto igual a x3, x3 ponto igual a x4, x4 ponto igual a x5, e o x5 ponto vai então compreender os parâmetros, tá? Do sistema e a função de entrada. Então é basicamente isso, tá? Representação em espaço-estados. Vamos entrar em algumas características, tá? Relacionadas às definições das matrizes e variáveis que que surgirão, tá? Porque toda vez que eu passar para espaço de estados, eu vou ter aqui, continua tendo meu GDS, vai ter, por exemplo, a minha função de transferência y sobre u, tá? Então eu tenho variável de entrada bem específica e a variável de saída que é uma variável específica. Aqui ainda não está a variável de saída, mas a variável de entrada encontra-se aqui, ó, u. E aí vão surgir tantas variáveis auxiliares novas quanto for o grau. Então, se o grau é 2, vão surgir duas novas variáveis intermediárias, que é x1 e x2. Se o grau fosse 3, surgiriam x1, x2 e x3, que são variáveis intermediárias, tá, necessárias para essa representação. E aí, a representação em espaço-estados, ela sempre vai seguir essa formatação que aqui está explícita nessa foto, tá? Então eu sempre vou ter essa representação, sempre vai ser x ponto é igual a x mais bu e o y igual a cx mais du. Para qualquer sistema que seja, tá? Qualquer sistema que seja, a representação do espaço-estados é essa aqui, tá? E eu poderia ainda mais colocar aqui o vetor de entrada e o vetor de saída. Esse vetor pode ter um elemento ou mais. Aqui eu tenho o u como entrada e o y como a saída, tá? Então, continua estando explícita a minha entrada e a minha saída, tá? E agora o que muda é que eu posso ter um vetor e não um elemento apenas. Bom, como que eu vou obter essas matrizes aqui, ó? A, B, C e D é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Quem é que são essas matrizes, tá? A matriz A é a matriz chamada de matriz de transição, ou melhor, a matriz de estados. Deixa eu botar uma outra cor aqui, pessoal. Matriz A é a matriz de estados, tá? Aqui como já está definido aqui no texto, tá? A matriz B é a matriz de entrada, ou seja, a entrada vai ser multiplicada pela matriz B, aqui está a matriz B, vezes o U, tá? U é a entrada, o Y é a saída. A matriz C é a matriz de saída, tá? Que a matriz C é a matriz que multiplica o vetor de estados, tá? Aqui, e a matriz D é a matriz de transmissão direta, tá? Matriz C, por que de transmissão direta? Porque se a D for diferente de zero, eu vou ter um ganho aqui multiplicando diretamente a minha entrada. Então eu vou ter uma transmissão direta entre a entrada e a saída, tá? Por isso que se chama matriz de transmissão direta. Normalmente D é zero, tá? Não necessariamente, mas normalmente, nos casos típicos que a gente tem estudado nos exercícios, nas listas, o D normalmente é zero. Bom,
Bom, definidas as matrizes, tá? Nós temos as variáveis. Então o U aqui, ó, o U é a entrada, tá? Nas duas representações. Aqui está o U sendo a variável de entrada, pode ser monovariável ou multivariável, esse U. E o Y aqui é a saída, tá? O Y é CX mais DU, também pode ser monovariável ou multivariável. E também nós temos o X. O X, então, que eu vou destacar em vermelho, é o chamado vetor de estados. É aqui onde são encontrados, tá, as variáveis auxiliares que são utilizadas para essa representação. Observem que essas variáveis elas não necessariamente elas são utilizadas no sistema externo, tá? Aonde está feita essa representação. O que me importa é a entrada e a saída, tá? As variáveis x aqui, x1, x2, o vetor x aqui, tá? É apenas necessário para a construção, tá? E a bem representação da variável de saída y com relação à variável de entrada 1. Aqui estou chamando a atenção, mais uma vez, a questão de uma função transferência com a entrada UDS e YDS sendo representada por GDS, tá? E aqui ela é transformada para uma representação em espaço de estados, onde eu tenho a matriz A, B, C, D, os estados, que é o vetor X aqui que aparece, e a entrada U, assim como a saída Y, e agora no domínio do tempo, tá? Observem que aqui nós temos o domínio do tempo e não mais da frequência, tá bem, pessoal? Bom, como é que eu faço para transformar então uma função de transferência, tá, em uma representação em espaço de estados? Então, existem duas formas, tá? A primeira forma é a forma que se utiliza quando não existe derivada na função de entrada, tá? Então, a primeira forma seria essa aqui, ó. Vou colocar primeiro aqui, ó, tá? Representação no espaço de estados, sistemas descritos por equações diferenciais lineares de ordem n. Então, a ordem é o n, tá? É o S na n aqui, ó. Esse n vai ser sempre o chamado grau do denominador, tá? Ou seja, o polinômio característico, o grau do polinômio característico, ou a maior derivada da função aqui, tá? Sem, aqui eu destaco sem derivadas na excitação. Excitação é a função de entrada, que é o U aqui, tá? Então não tenho derivada na excitação. O que quer dizer isso aqui, ó? Faça um comentário aqui no lado. Por exemplo, essa é uma função sem derivada na função de excitação. Por quê? Se eu transformar isso aqui, ó, essa função transferência, ou melhor, esse diagrama de blocos, que é uma função transferência já explícita, em domínio do tempo, tá? Então aqui eu fiz a transformada de Laplace inversa, tá? Vocês observem que eu vou multiplicar cruzado isso aqui, ó, tá? E aí eu vou ter a função de saída, o y com suas derivadas, então y ponto ponto 2y ponto mais 3y é igual a 1. Então o meu u aqui, ó, ele não tem derivada, tá? É um u sem derivada. Se não tiver derivada na função de entrada, eu vou agir dessa forma. Basicamente, eu vou organizar os coeficientes do denominador da função transferência aqui, ó, assim como está. Então eu vou colocar o S na N aqui, que seria o termo de maior grau com um coeficiente unitário. Ou seja, se tiver alguma coisa diferente de 1, eu vou dividir todos os elementos por esse elemento, tá? De forma que eu tenha o 1 aqui no S na N. Então, se eu tiver dessa forma, eu tenho o A1 aqui acompanhando o S na N menos 1, mais A2, S na N menos 2, mais pontinhos até o AN menos 1 vezes S na N, até o último termo, que seria vezes, esse aqui é o S na 1, tá? Esse aqui seria vezes o S na 0. Tá? Então, esse aqui seria o termo independente de S. Uma vez que eu coloco essa função transferência, onde eu tenho um ganho aqui no numerador, eu tenho o ganho B, tá? Esse aqui é o ganho, como eu não tenho variável de Laplace, para colocar ela na forma da função transferência, eu vou basicamente escrever esse arranjo aqui, tá? Onde aparecem o vetor de estados, que é o vetor x, tá? X é matricial. Opa. Aqui aparece a matriz A. Aqui aparece o vetor de estados de novo. Aqui aparece a matriz B. E aqui aparece a matriz C.
Tá? A matriz C e a matriz B são sempre iguais, ou seja, a matriz C não muda nada nesse caso. É sempre 1, 0, 0, 0, até o último elemento. A matriz B vai carregar a constante associada ao ganho, ao coeficiente do numerador. Tá? Então esse B aqui vai aparecer sempre no último elemento da matriz B. Matriz B, onde o último elemento é o B, que é o B minúsculo. Tá? A matriz A, sim, que é construída, então, a partir desse arranjo, tá? Então, o que acontece? Vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 0 até o último elemento, 0, 0, 1, 0, 0 até o último elemento, depois vai ter zeros aqui, aí depois aqui na penúltima linha vai serem todos zeros até o último elemento, que vai ser unitário, e na última linha, exatamente na última, eu vou colocar os coeficientes da função transferência. Então, se o meu n for... Nós já faremos um exemplo, tá? Então, se for n igual a 5, tá? S na 5 vai ser o meu x5 aqui. x5 ponto, então vai ser a derivada desse x, tá? Assim como aqui no vetor de estados eu coloquei a derivada para fora, mas aqui está para dentro, tá? Então vai ser x5 ponto igual. Aí, de trás para frente aqui são feitas as leituras e colocadas no local, na linha correspondente, ó. A leitura é feita de trás para frente em negativo, tá? Dos coeficientes. Então vai ficar menos AN aqui nessa posição, depois menos AN menos 1 nessa posição, menos e vindo sempre em direção à esquerda, menos AN menos 2, e até pontinhos até chegar no último coeficiente, que é o termo em Sn na n menos 1, porque o primeiro termo aqui, ó, não esqueçam disso, o primeiro termo é unitário, tá? Então o segundo termo aqui que vai aparecer no diagrama. Então o último termo da última linha da matriz A vai ser o A1. Ou melhor, menos A1, tá? Porque são sempre todos negativos. Em resumo, basta escrever a última linha da matriz A da esquerda para a direita, lendo os termos dos coeficientes da função transferência da direita para a esquerda e colocando todos negativos. Basicamente isso. Essa é a representação em espaço-estados de uma função que não tenha derivada na excitação ou no sinal de entrada, tá, pessoal? Bom, vamos fazer um exemplo rápido aqui, então. Então, obter a representação em espaço-estados da função transferência abaixo, tá? Então, eu tenho 10 sobre S na 4 mais 2S ao quadrado mais 5. Primeira coisa, se não fosse unitário esse termo aqui, ó, eu teria que dividir tudo pelo termo propriamente dito, tá? Mas nesse caso é unitário, então não vamos ter que fazer isso. Então nós temos que colocar na forma padrão. A forma padrão, como eu reescrevi lá da parte de cima, tá? É basicamente essa forma aqui, ó. Então vai ter S na n, A1, S na n menos 1, mais até o AN. Então colocando aqui em S na 4 eu tenho 1, então coloquei o primeiro termo. O S na 3 é 0, tá? Porque não tem nenhum termo em S na 3 aqui na função transferência. Então é 0 S na 3. Depois mais 2S ao quadrado. Mais 0 S na 1, porque eu não tenho S na 1 ali na função transferência. Então é 0 S na 1. Mais 5S na 0, tá? Que é o 5 propriamente dito. E em cima eu tenho o B. Bom, fazendo isso eu consigo identificar os coeficientes. Então se o N é igual a 4 aqui, eu destaco para vocês, ó, o N é igual a 4... eu vou ter 4 estados, tá? E eu vou ir até o A4. Então vai começar no A1, A2, A3, A4. AN, o último termo é 4. Então, o A1 é igual a 0, o A2 é igual a 2, o A3 é igual a 0 e o A4 é igual a 5. E aí, basta escrever o formato da função da representação, tá? Que é sempre igual, tá? Ou seja, o vetor de estados é o mesmo, só que dependendo do n, ele vai ter mais ou menos elementos. Então, isso aqui é sempre igual. Isso aqui e isso aqui também é sempre igual. O que muda é apenas o que está dentro da matriz, dessa matriz aqui, que seria a matriz A, tá? Essa aqui que é a matriz que tem que ser construída corretamente, tá? E a matriz B, o último elemento aqui da matriz B que eu tenho que cuidar, tá? Nesse caso, o B é igual a 10, tá, pessoal? Então eu construo aqui a matriz de estados, tá? A matriz A, assim como foi colocada, então são 4 estados, tá? 4 estados. Vai ser 0, 1, 0, 0. Então eu coloco 0, 1, 0, 0. Depois 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0.
depois 0, 0, 0, a última linha, que é, melhor, a penúltima linha, né? São 4 linhas, a terceira linha vai ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E a última linha, os coeficientes em ordem inversa e negativos. Então vai ser, a n vai ser menos 5, 0, 0, menos 2 e 0, que aparece aqui. A matriz B, então, são todos nulos os elementos até o B, que é o último elemento. O B é 10, então vai ser 0, 0, 0, 10. 10 com o mesmo sinal que aparece na função de transferência. E o Y não muda em nada. O Y é isso aqui que vocês estão vendo. Então essa aqui é a representação em espaço de estados para esse sistema da função transferência 10 sobre S na 4 mais 2S ao quadrado mais 5. Bom, a partir disso pode-se realizar simulações, pode-se trabalhar com controles, entre outras coisas. Tá? Aqui nós estamos apenas aprendendo a transitar de uma forma para outra. Tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Foram criadas, faltou o ponto aqui, tá, pessoal? X ponto, tá? Foram criadas a partir de uma função de transferência de grau 4, foram criadas, ou melhor, isso aqui é uma equação diferencial de grau 4 também, né? Se eu passar no tempo, né? A partir dessa função de transferência foram criadas 4 equações de primeira ordem, onde a primeira equação aqui eu vou escrever para vocês. A primeira equação sai da primeira linha. x1 ponto é igual a x2, tá? Porque eu multiplico a primeira linha pela primeira coluna do vetor, mais a última que é 0, então vai ser 1 vezes x2, x2. Depois a segunda linha vai ser x2 ponto igual a x3. Opa, desculpa. x2 ponto igual a x3. A terceira linha vai ser x3 ponto igual a x4. E a última linha vai ser x4 ponto igual a menos 5x1. Depois 0x2 menos 2x3. x3. 0x4 mais 10 vezes o u. Faltou o u aqui da entrada, tá? Mais 10 vezes o u. Então, nós temos aqui ó, as 4 equações de primeira ordem. Tá bem, pessoal? Bom, mas se eu tiver a função de entrada com uma derivada, por exemplo, então aí nós temos esse segundo caso, tá? Então a representação, essa seria a segunda forma, tá? São duas formas apenas, tá? Segunda forma. Representação no espaço-estado de sistemas descritos por equações diferenciais lineares de ordem n com derivada na função de excitação ou na função de entrada. Aí muda. No caso anterior nós tínhamos apenas um b aqui no numerador, agora nós temos a representação do polinômio, porque vão existir funções de derivada na função de entrada. No caso aqui eu vou exemplificar, tá? Então esse é um exemplo aqui de uma função de transferência com derivada na função de entrada. Por quê? Porque se eu passar no domínio do tempo, isso aqui, ó, transformada de Laplace na menos 1, se eu passar para o tempo, vocês vão ver que quando eu multiplico o cruzado aqui, ó, a saída vezes o polinômio correspondente à dinâmica, então eu vou ter y ponto mais 2y ponto mais 3y, isso aqui estou no tempo, tá, pessoal? Eu estou omitindo a variável, tá? Mas tudo bem, tá? E na função de entrada eu vou ter u ponto mais u, que é o produto do numerador com o u aqui. Bom, e aqui apareceu ó, a derivada na função de entrada. Então, toda vez que eu tiver uma variável de Laplace, seja sozinha ou multiplicada por qualquer número aqui, ó, no numerador da função de transferência, eu vou ter a derivada da função de entrada. Se eu tiver a derivada da função de entrada, bom, e quiser representar em espaço-estados, eu vou ter que trabalhar dessa forma aqui. O que muda, pessoal? Muda apenas que os coeficientes... Bom, aonde que muda alguma coisa, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que muda aqui, ó? Bom, se eu tiver uma função de grau n aqui, ó, eu vou ter n equações de primeira ordem. Então vai continuar a mesma coisa. Eu vou ter n estados, ó, x1, x2, x3 até o xn, tá? Aqui eles aparecem derivados e aqui eles não aparecem derivados. Bom, com relação à matriz A, tá? A matriz A aqui, ó, eu vou colocar os coeficientes em ordem contrária negativos. Então vai ser menos AN
menos a n menos 1, menos a n menos 2, tá? Menos A1. Lá no finalzinho, menos A1. Então não mudou nada. A matriz A continua igual, tá? A matriz B, ela muda, tá? Porque ali anteriormente tinha os nulos, todos esses elementos aqui, ó. Até o último, que era o ganho, né? O último só que era diferente de zero. A matriz C aqui. A matriz C não muda em nada também, é a mesma coisa, 1, 0, 0, 0. E a matriz D aqui muda também, tá? Então vai mudar a matriz D, que eu vou colocar uma seta, e a matriz B, tá? São as únicas mudanças, então, da representação anterior. E o que muda efetivamente, pessoal? Então, o que acontece? Ó, a matriz B, ela carrega as informações dos beta, beta 1, beta 2, beta n-1 e beta n, então eu tenho que calcular os betas. E a matriz D é o próprio beta 0. Como que eu calculo os beta 0, beta 1, beta 2 e beta n? Através dessa regrinha aqui. Isso aqui eu tirei tem no livro texto de vocês, tá? No OGATA, tá? Então o beta 0. O beta 0 é o próprio B0. Então basta eu olhar na função de transferência padrão e procurar quem são os coeficientes. B0, quem é que é o beta 0? É o termo de maior grau, ou melhor, do termo correspondente ao n aqui, ó. O n do denominador, tá? É o coeficiente que aparece no numerador. Então esse é o beta 0. E assim, de forma decrescente, assim como aparece o A1 também, tá? O B1, B2, B3 até Bn, tá? Então se eu tenho 4, se o meu coeficiente n é 4, tá? Isso eu observo no denominador sempre, é o maior grau do polinômio do denominador, tá? Eu vou ter 4 coeficientes A1 e 4 coeficientes B1 mais 1, tá? Eu posso ter até o B0. Observem que no denominador eu não tenho o A0. O A0 para mim ele não aparece nas fórmulas e ele é sempre 1, tá? Mas no numerador eu posso ter 4 coeficientes B e inclusive o B0, tá? Bom, quem é que é o beta 0? É o próprio B0. Tá? Quem é que é o beta 1? Beta 1 é o B1, que é o coeficiente de n-1, tá? Do numerador, menos A1, quem é que é o A1? O A1 é o coeficiente do denominador, vezes o beta 0, que foi calculado anteriormente. Tá? E assim por diante. Agora o B2 vai ser, ou melhor, o beta 2 vai ser o B2 menos A1, beta 1, menos A2, beta 0. O B3, beta 3, B3 menos A1, beta 2, menos A2, beta 1, menos A3. E assim sucessivamente, seguindo esse padrão. Observem que o coeficiente beta 0 aumenta, assim como o B, que é somado aqui, aumenta também. Depois eu tenho o A1, que multiplica o beta 0 aumentando. Depois, a partir do beta 2, eu tenho o A2 multiplicando o beta 0 aumentando. E depois, a partir do beta 3, eu tenho o A3 que multiplica o beta 0 aumentando. Todos eles sendo somados negativos. Até o último coeficiente, que é o beta n, que vai depender do bn e vai depender da somatória de todos esses, obedecendo esse padrão. Tá, pessoal? Bom, vamos fazer um exemplo para elucidar essa questão. Então, esse exemplo aqui trata então da obtenção da representação em espaço de estados da função transferência abaixo, tá? A função transferência ela está repetida aqui, é a mesma coisa, tá? 2s ao quadrado é a mesma função transferência, tá? Então a função transferência é essa aqui, pessoal, tá? Destacando para vocês. Bom, o que acontece? Ó? Eu tenho um S no numerador. Se eu tenho um S no numerador, a minha representação em espaço de estados requer que eu tenha que eu tenho que calcular os betas. Em resumo é isso, tá? Bom, quanto que é o grau da função transferência? 3. O grau, nunca esqueçam disso, o grau da função transferência, 3 nesse caso, é o maior expoente do polinômio do denominador. Tá? Então é S na 3, então o grau é 3. Isso quer dizer que eu vou ter 3 estados, no caso x1, x2 e x3. Tá? Isso aqui eu já sei de cara. Eu sei que a minha matriz A vai ser 3 por 3, porque é uma matriz quadrada, tá? Eu sei que a matriz B vai ser 3 por 1, que a C vai ser 1 por 3, tá? E assim por diante. Então isso é padrão, isso é engessado, tá? Bom, o que eu tenho que fazer de primeiro momento? Ó, transformar essa FT na FT padrão, que eu coloco aqui para vocês. Ó. Como é que é a FT padrão?
é B0 é S na N, mais B1 S na N menos 1, mais assim por diante, colocar, explicitar de forma clara os coeficientes. Então o denominador, começando pelo denominador, tá? O denominador eu já tenho ele de forma meio que explícita aqui, tá faltando o S na 1 aqui, tá? Então vai ser S na 3, o coeficiente do S na 3 deve ser sempre unitário, tá? Aqui, ó, é sempre unitário o coeficiente do S na 3, do denominador, do termo de maior grau. Se não for, eu tenho que dividir por todos os coeficientes por esse, em cima e embaixo, tá? De forma que seja unitário. Nesse caso, ele é unitário, aqui já tem o 1 S na 3, tá? Se eu não tenho nada, porque é 1 aqui, tá? E aí, então, em resumo, seguindo aqui, então, vai ser 1S na 3 mais A2S ao quadrado, 2S ao quadrado, mais 0S mais 5. Então, aqui eu tiro que o A1 é 2, o A2 é 0 e o A3 é 5. Da mesma forma no numerador. Então, como tem derivada na função de entrada, eu tenho que colocar nessa forma. O S na 3, agora quem acompanha em cima vai ser o B0. B0 é S na 3. Depois B1 S ao quadrado, depois B2 S, depois B3. E aí eu extraio as informações. O B0 nesse caso é 0 porque eu não tenho 0 S na 3 aqui. O B1 é 2 porque eu tenho 2 S ao quadrado. O B0, ou melhor, o B2 é 0 porque eu não tenho aqui aparecendo termos em S na 1, então é 0. E depois o B3 é 10 porque o termo independente de S aqui é 10, tá? Fazendo isso, pessoal, eu já posso montar de cara aqui, ó. Então eu sei que são três, já explicitei que são três estados x1, x2, x3, já monto o esqueleto aqui do meu sistema, ó. Essa primeira parte, esses estados eu posso montar tudo, isso aqui, ó. Isso aqui eu já posso montar sem prévio conhecimento dos demais elementos, tá? Isso aqui. E isso aqui não muda nunca nesse caso, tá? Muda só o número de linhas e colunas, tá? O que muda? A matriz A aqui continua igual, tá? Eu já tinha calculado anteriormente, tá? Basta eu escrever a última linha, colocar as primeiras linhas todas no formato padrão, tá? De acordo com a tabela aqui, então será 010, 001, tá? São três linhas apenas. E a última de sinal contrário, tá? Do que foi colocado do que apareceu lá na função transferência. Então vai ser menos 5, 0 e menos 2. Tá? Faltou menos aqui. Menos 5, 0 e menos 2. Tá? Agora o que eu tenho que calcular? Tenho que calcular os betas para saber quem que é o coeficiente beta 0 e quem que são os coeficientes da matriz B, que vai ser o beta 1, beta 2 e beta 3. Ou seja, beta 1, beta 2 e beta 3. Como que eu calculo os betas, pessoal? Executando aquilo que nós... aqui, ó, isso que foi feito aqui, ó, foi reescrito abaixo, tá? Para nós calcularmos os betas, tá? Então, basicamente, os betas aqui, beta 0. Beta 0 é o próprio B0. B0, onde está o B0? B0 é o termo em S na 3, que é 0, porque não existe na função transferência. Então, beta 0 é igual a 0. Depois, beta 1 vai ser B1. Quem é que é o B1? B1 é 2, que é 2S ao quadrado, tá? B1 vai ser, então, 2. B1, ou melhor, beta 1 vai ser B1, que é 2, menos A1, beta 0. O A1 é 2 também, tá? Então vai ser 2 vezes o beta 0, que é 0. 2 vezes 0, 0. Então eu tenho que o meu beta 1 é 2, tá? Porque esse segundo termo foi eliminado. Bom, beta 2 vai ser o B2. B2 é 0, é o termo que acompanha o S aqui no denominador, no numerador. Então vai ser 0 vezes, ou melhor, menos A1 beta 1, A1 é 2. Então é 2 vezes beta 1 é 2, então vai ser 2 vezes 2 dá 4. Menos A2, A2 é 0, por quê? Porque o A2 é 0. Vezes beta 0, que é 0, porque o beta 0 é 0. Então vai ser 0 vezes 0. Então vai ficar menos 2 vezes 2, que é menos 4. Então esse seria o beta 2. O beta 3 vai ser B3. Onde está o B3? B3 é 10. Então, beta 3 vai ser B3, que é 10, menos A1 beta 2. A1 é 2, então vai ser menos 2 vezes beta 2. Beta 2 foi calculado anteriormente, que é menos 4. Então, vai ser menos 2 vezes menos 4. Tá? E depois, menos agora, tá? A2 beta 1. A2 é 0,
beta 1 é 2, então vai ser menos 0 vezes 2. Tá? Menos, por último agora, A3 vezes beta 0. A3 é 5, então vai ser menos 5 vezes beta 0, que é 0. 5 vezes 0, 0, então aqui ficou 10 menos 2 vezes menos 4, que vai ficar mais 8, então vai ser 10 mais 8, que é 18. Então achamos os betas. Então colocando então na forma da função de transferência, tá? Beta 0. Beta 0 aparece junto com a função de saída. Então é o y, então eu coloquei beta 0 é 0. E depois beta 1, beta 2 e beta 3 aparecem nas linhas aqui, conforme alimentam as linhas, eles vão aparecendo. Vai ser beta 1, que é 2, depois beta 2, que é menos 4, e depois beta 3, que é 18. Tá, pessoal? Então essa aqui é a representação em espaço de estados para a função transferência desse exemplo, que apresenta a derivada na função de entrada, tá? Ou seja, aparecem os termos esse termo em s ao quadrado aqui, ó, na função de entrada, ele requer então para a correta transformação em espaço de estados, tá? Que sejam utilizados os termos beta, tá, pessoal? Já deixo para vocês a lista de exercícios dessa parte do conteúdo, tá? A lista de exercícios encontra-se na pasta correspondente lá do conteúdo de representação em espaço-estados, tá? Peço que vocês façam então, façam todos aqui, tá? Mas por favor, para a próxima aula busquem a representação dos coeficientes ou dos sistemas 1.3 e 1.4. Tá bem, pessoal?